Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre reputação empresarial, um tema que cada vez mais tem ocupado a pauta da alta direção das empresas e das marcas e que, em geral, cabe à comunicação zelar por esse tema. Reputação empresarial, aliás, é o título do livro lançado recentemente pelo jornalista Daniel Bruin, sócio-diretor da XCOM, ex-presidente da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e atual membro do Conselho Consultivo da entidade, e lançou seu livro recentemente aqui no Conjunto Nacional em São Paulo, um livro que tem como título Reputação Empresarial, Armadilhas e Desafios da Gestão da Imagem Corporativa. Aqui, boas-vindas a Daniel Bruin. Obrigado por você estar aqui conosco no Comunicação S.A., Daniel. Ô, Marco, obrigado. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui falando desses temas que são tão relevantes para a nossa comunicação. Daniel, a reputação, como eu disse na abertura, é um tema que já há algum tempo ocupa as estratégias empresariais. Eu queria saber qual o viés que você busca focar no seu livro Reputação Empresarial, Armadilhas e Desafios da Gestão da Imagem Corporativa. Aliás, um livro lançado pela editora Matrix. É bom a gente ressaltar também. Mas, por favor, Daniel. Olha, Marco, o ano passado, eu estava fazendo uma pesquisa para dar uma palestra lá na FIA, onde eu dou aula, também na pós-graduação, e eu percebi que existe muito pouca literatura sobre reputação no Brasil, né? Enquanto em outros países aí você tem uma literatura farta sobre isso, estudos, pesquisas, né? O Brasil é muito pobre ainda sobre isso, principalmente na conceituação. As pessoas sabem o que é, né? Tem uma noção do que é reputação empresarial, mas não sabe de onde veio o conceito, o que compõe esse conceito, qual é a importância, o que tem afetado mais a reputação, o valor da reputação, enfim, é um universo, né? A gente, quanto mais pesquisa, mais descobre. Eu fiquei um ano pesquisando para esse livro, eu tive até dificuldade de parar para editar, para fazer, porque cada dia aparecia coisa nova, né? Então, eu acho que o Brasil está acordando para esse tema, né? A gente percebeu que a reputação é o maior bem que a empresa tem. Então, quando ela perde a reputação, e as empresas estão aprendendo isso da pior forma, ela perde muito mais do que uma boa imagem, né? Ela perde dinheiro, perde talentos, perde investidores, perde um monte de coisa. E a gente agora está acordando para isso. Então, a ideia de fazer esse livro foi como se fosse uma introdução ao tema, né? Para a gente começar a ter uma literatura básica de referência e talvez abrir caminho para outros autores aí para a gente explorar mais esse tema aqui no Brasil. Agora, você é o executivo de agência de relações públicas, liderou a principal instituição voltada a esse segmento, a Abracom, né? E nos dois casos, o tema reputação empresarial está sempre muito presente, enfim, de uma forma ou de outra, as pessoas têm esse tema praticamente sobre a mesa todos os dias. A quem que se destina o seu livro? É para esse público? É para o empresário? Qual é o público
para o qual você escreveu? Boa pergunta, Marco. Eu acho que a gente tem vários públicos que podem se interessar pelo livro, porque eles são afetados pelo tema, né? Você citou aí o profissional de comunicação é um, o empresário talvez hoje seja o mais interessado nesse ativo, que é a reputação da empresa dele. O consumidor, porque o consumidor tem um papel muito importante nesse processo e que agora ele começa a entender, né? No Brasil, nos últimos anos, com a consolidação da lei do consumidor, outras iniciativas que a gente tem, o consumidor passa a entender que ele tem um papel, né? Na gestão, na manutenção e na derrocada de empresas. A gente tem vários casos, inclusive casos que eu cito no meu livro, de empresas que foram derrubadas pelo consumidor, né? Então, eu acho que o consumidor, em geral, vai encontrar no livro que tem uma linguagem fácil, né? Acho que eu tive uma preocupação de também fazer um livro que seja de um fácil entendimento para vários tipos de público. Então, eu acho que a gente está falando do profissional de comunicação, do empresário, do consumidor, do estudioso do assunto, das agências, do poder regulatório, enfim, todo mundo que, de alguma forma, está ligado ao universo da reputação, né? Que extrapola o universo da comunicação na medida que ele toca em compliance, ele toca em ESG, ele toca no jurídico, ele toca em recursos humanos, enfim. Hoje, dentro das organizações, a gestão da reputação é uma atividade mais complexa do que ela já foi. Muito bem, estou conversando com Daniel Bruin, autor do livro, aliás, um livro recém-lançado, Reputação Empresarial, Armadilhas e Desafios da Gestão da Imagem Corporativa. Para quem não conhece a sua obra ainda, Daniel, o seu livro traz cases também, casos de comunicação, casos de reputação. Descreve um pouquinho para quem está nos acompanhando como é que você construiu, ou são apenas teorias? Conta para a gente qual que é a estrutura do seu livro. Olha, o livro ele começa dando aí um pequeno histórico, né, do que é a reputação empresarial, como nasceu, como se desenvolveu, mostra a evolução nos últimos 30, 40 anos, né, quando isso realmente passou a ser um ativo. E aí o Warren Buffett é muito citado no meu livro, né, o maior investidor do mundo, e é talvez seja o financista mais respeitado de Wall Street. Ele foi o cara que ajudou a regular o conceito de reputação, né? Ele tem duas frases, né? Ele tem uma frase conhecida, que é a mais conhecida, que você demora 10 anos para criar a reputação e pode perder em 2 minutos, mas ele tem uma outra que também é significativa, que diz: você pode perder qualquer dinheiro da minha empresa e eu vou entender. Mas se você perder um pingo de reputação, eu serei implacável, né? Quer dizer, dá uma amostra do quanto a reputação é vista como um ativo já no Wall Street. Depois a gente passa por um momento de atualizar, né, a reputação com a chegada das redes sociais, da inteligência artificial, dos grupos de pressão, das ONGs. Então, a gente traz o conceito de reputação empresarial sob a ótica desses novos elementos que estão afetando muito a gestão, né, da reputação. E no final a gente mostra como isso é na prática, né? Então eu escolhi 10 cases ali dos muitos que eu tenho, que eu mostro nas minhas aulas, nas minhas palestras. Eu escolhi 10 para ilustrar como isso é na prática, como você pode um dia tá tudo bem, né? E você achar que a tua marca, a tua reputação vai ser boa para sempre, em uma semana ela vira pó, né? Ou ao contrário, enfim, eu dou vários exemplos ali de cases de perda, de recuperação, de gestão, de reputação, de várias maneiras para a gente entender como isso se aplica
no dia a dia, né, em empresas como Vale, Americanas, Braskem, Boeing, Nike, enfim, tem aí 10 empresas, Budweiser, mostrando que, às vezes, mesmo você tomando todos os cuidados possíveis, você escorrega na reputação. Não é uma ciência exata, para resumir. Muito bem, estamos conversando com o Daniel Bruin sobre o seu recém-lançado livro, Reputação Empresarial, Armadilhas e Desafios da Gestão da Imagem Corporativa. É um livro, como você está vendo, que vai da teoria à prática. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal de YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Daniel Bruin, sócio-diretor da XCOM, ex-presidente da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e atual membro do Conselho Consultivo dessa entidade, da Abracom. Antes de retomar a nossa conversa, eu quero deixar aqui uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, e que também assine a nossa newsletter diária e gratuita direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os dados e enviar, e já no dia seguinte você, como os quase 18 mil assinantes, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Daniel, há quem diga que reputação é o maior ativo de uma marca, muitas vezes superando, muitas vezes superando até o próprio produto, o próprio serviço que ela oferece. Você mesmo fez uma referência que não é uma ciência exata, então eu coloco aqui para você duas questões. A primeira delas, se você concorda que realmente é o maior ativo de uma marca, e segundo, reputação é um bem mensurável? Olha, você está colocando dois pontos muito, muito importantes, né? Quando eu digo que não é uma ciência exata, ela não é uma ciência exata na sua gestão, mas a valoração, isso já se faz há muito tempo. Em Wall Street, pelo menos há 10 anos, existe um índice feito por uma empresa inglesa que chama Reputation Dividend. Ela calcula quanto é o valor da reputação da marca dentro do valor total da empresa, né? Pegando as 500 maiores empresas do índice Standard & Poor's, da Bolsa de Nova York. Essa consultoria, ela calcula quanto representa o valor da marca. Inclusive, eles colaboraram com o meu livro, uma surpresa bacana. Eu pedi dados para eles lá, direto para eles. Eles, inclusive, me mandaram dados que estão no livro, que eles nem publicaram ainda, que são de ranking de 2024.
E eles mostram que, por exemplo, você acha que falou de 1/3, né? A, a Apple hoje, 56% do valor da Apple é de imagem, é de reputação. Então, vale a empresa, mais da metade do valor da empresa é a reputação dela. Isso se você contar que a outra metade tem todas as patentes dos produtos, as cadeias de vendas, tal. Hoje a Apple mais de 50%. As 10 primeiras desse ranking, todas estão mais de 50%. Né? Tem farmacêuticas, tem empresas de varejo, todas elas mais de 50%. E se você pegar essas 500 do Standard & Poor's, as 500 empresas mais valiosas da Bolsa de Nova York, o índice médio de peso da reputação no valor dessas empresas é 32%. Então, pelo menos 1/3 na média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos se refere à reputação. E nas 10 maiores é mais da metade. Então, isso já está claro, né? Então, se eu for comprar uma empresa dessa, eu sei que metade disso é uma coisa que eu não vejo. E eu falo isso no começo do livro, respondendo a segunda parte aí da sua pergunta. É muito difícil mensurar aquilo que você não vê, né? Antigamente, eu vou comprar uma fábrica, então eu compro lá 2 máquinas, 10 caminhões, o prédio da fábrica, então eu sei quanto custa. Hoje não, hoje são valores que a gente chama valores intangíveis, né? Então, que eu inclusive elenco no livro, é a capacidade financeira, é o capital intelectual, enfim, excelência de produtos e serviços, tem um monte de itens aí que compõem esse valor intangível, né? E não existem várias metodologias de cálculo, mas a gente ainda caminha para ter uma única metodologia, né? Essas do Reputation Dividend, do antigo Reputation Institute, que é o atual RepTrak, a Caliber acabou de chegar no Brasil agora, está fazendo um trabalho nesse sentido. As próprias consultorias de branding, esse é um aspecto interessante, que eu pessoalmente acredito ser um erro, porque branding não é reputação, branding é valor de marca, mas a reputação é um conceito muito mais amplo, né? Enfim, Marco, está todo mundo procurando medir aquilo que é o valor é o maior valor de uma organização hoje, é a reputação. Isso ninguém mais duvida, ninguém mais discute. Então, é uma nova era, né? Você pode ter empresas como a Apple, por exemplo, que não tem fábrica, né? Ela terceiriza toda a sua produção, não tem fábrica, ela tem 1.200 funcionários, tem pouca gente e ela é a empresa mais valiosa do mundo. Então, isso quer dizer o quê? Que o que ela significa, o que ela tem de atributos intangíveis é o seu bem maior. É uma loucura, né? Você pensar nisso, né? Se você pegar a Meta, o Google, eles praticamente são empresas de tecnologia, que você tem várias aí, até com mais funcionários, né? Mas elas têm um valor de mercado de trilhões de dólares. Então, isso tudo é o que vale o produto, o serviço, o que ela significa no mercado. Esse é o valor do intangível e essa é a reputação empresarial que nós estamos falando. Daniel Bruin, hoje, o sucesso de uma marca, mesmo quando diz respeito ao seu relacionamento com a sociedade, passa por inúmeros olhares. É o da comunicação, o olhar do compliance, tem recursos humanos, jurídico, que são áreas que cada uma dentro da sua especialidade tem uma relação direta com a manutenção de uma marca. Os aspectos ligados à reputação, em geral, estão debaixo do guarda-chuva da comunicação. Minha pergunta é: se é a comunicação a área mais competente para cuidar da reputação de uma empresa? E qual que é o modelo de gestão mais adequado para tratar desse assunto? A gente está vivendo realmente essa dúvida
Porque à medida que a reputação se torna mais complexa, ela deixa de envolver apenas uma parte da organização. Eu acho que nos últimos 10 anos, sim, a comunicação da empresa foi a gestora dessa reputação. Mas eu acho que com todos esses novos elementos que a gente está vendo, ela não é mais a única. Eu acho que hoje você tem e a gente vê muito isso, né, em clientes aqui da agência, a comunicação ela divide essa responsabilidade com o jurídico, com recursos humanos, com responsabilidade social, corporate affairs, porque ela vem de todos os lados. Talvez a área de comunicação seja o fio condutor, né? É ela que sabe fazer essa gestão, sabe equilibrar as ações, mas ela não é mais a dona. Então, até porque é um negócio muito importante, né? A gente vê a própria alta direção, a gente vê o CEO envolvido nessa discussão, né? Nos comitês, as grandes empresas hoje têm comitês de comunicação em que a reputação é o grande tema ali a ser debatido. Então, eu acho que sim, se a gente for olhar por afinidade básica, inicial, eu acho que a comunicação ainda é o depositário dessa responsabilidade. Mas não dá para fazer sozinho. Cada vez mais é uma administração compartilhada? Eu acho que sim, porque a sociedade vai evoluindo, né? Se a gente fosse há 2 anos, praticamente ninguém falava de ESG. A gente ainda estava falando de outros assuntos, né? De responsabilidade social corporativa. Aí veio o ESG, hoje é um conceito super consolidado, que tem tudo a ver com reputação, né? A reputação é resultado de um bom ESG, né? Então, quer dizer, não consigo mais fazer só via comunicação. Eu tenho que olhar a empresa. As empresas, as organizações se tornaram entes muito complexos. Isso é uma coisa interessante que a gente tem que olhar, né? Não está mais tão departamentalizado, porque os stakeholders ficaram mais sofisticados. Então, essa gestão ela é muito mais estratégica, de olhares, né? Do que só fazer uma comunicação unidirecional. Eu acho que hoje a empresa ela tem que ouvir mais do que falar. Então, tudo isso, e eu acho que nós da comunicação temos que aprender a viver aí nesse mundo novo, está em discussão, está na mesa. Acho que é uma boa discussão para a gente ter e ver onde isso vai dar. Quer dizer, a reputação como um bem tão importante deveria, né, estar só na mão da comunicação, quer dizer, até onde a alta gestão tem que estar envolvida. É uma boa discussão. Muito bem. No Comunicação SA de hoje, eu converso com Daniel Bruin, sócio-diretor da XCOM, ex-presidente da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e atual membro do Conselho Consultivo da mesma entidade. Daniel, a gente vai para um breve intervalo e em instantes voltamos com a última parte desse Comunicação SA de hoje. Até já! Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu
e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Antecipar as inscrições ou cadastrar os cases? Na 8ª edição do Prêmio Jatobá Piar, esta dúvida não existe. Aqui você escolhe. É possível cadastrar os cases sem precisar de inscrições ou antecipar as inscrições sem precisar cadastrar os cases. Graças ao sistema de créditos, você pode optar por iniciar por qualquer um dos dois caminhos. Participe e receba o destaque merecido no maior evento de PR da América Latina. Cadastre seus cases até 30 de setembro e venha fazer parte dessa história. Olá, estamos de volta com a última parte do Comunicação SA de hoje, que recebe Daniel Bruin, sócio-diretor da Xcom, ex-presidente da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e atual membro do Conselho Consultivo da Abracom. Falamos aqui sobre o seu livro Reputação Empresarial, Armadilhas e Desafios da Gestão da Imagem Corporativa. Daniel, redes sociais, influencers, inteligência artificial, o quanto complicou ou sofisticou preservar a reputação de uma marca e o quanto e quando essa coisa desanda, ficou mais simples ou mais complicado apagar incêndio, hein? Olha, eu inclusive coloco isso de uma maneira muito clara no livro, que a reputação empresarial moderna, você pode dividir ela entre antes e depois das redes sociais. Porque antes das redes sociais, a gente tinha, pelo menos, a ilusão de que a gente controlava a emissão da informação, que é tão importante na formação da reputação das empresas. Com as redes sociais, ninguém controla mais nada, né? Qualquer pessoa com um celular andando na rua, ela grava, filma, transmite, recebe, comenta, cria conteúdo, edita, ali com aquele aparelhinho na mão, né? Então, a partir disso, você tem que ter uma outra abordagem de reputação. Você não domina mais a narrativa, você é um personagem da narrativa, e isso te obriga a ter um outro tipo de interação com esses, né, os influenciadores, por exemplo, que você falou, né? Então, hoje você tem influenciadores, e não são poucos, que têm mais audiência do que muito canal oficial de comunicação por aí, né? Mais até do que televisão, em alguns casos. Você tem aí influenciadores com 20, 30 milhões de seguidores, e que eles emitem informação a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer formato. Então, como é que eu consigo interagir nesse quadro para manter a minha reputação? Então, aí, de novo, eu tenho que ouvir muito mais, né? Estar ouvindo o tempo inteiro e ter múltiplas interações. Antes, a empresa ela tinha uma interação apenas, uma narrativa unidirecional, em que ela impunha, vamos dizer dessa forma, a sua forma de encarar determinado assunto, e estava feito. Quem queria aceitava, né? Hoje não. Hoje ela propõe para esses múltiplos stakeholders, né? Ela cria diversas situações de diálogo, de interação, e ela captura essa resposta, ela responde e ela vai ajustando.
Então, quando a gente estava achando que estava começando a não dominar, mas entender esse quadro, aparece a inteligência artificial e volta a desmoronar tudo aquilo que a gente estava preparado. Então, não é mais assim que eu não controlo a emissão, eu não controlo a narrativa, eu não sei nem de onde ela vem. Então, eu acho que o grande, eu não vou dizer perigo, né? Acho um pouco exagerado, mas o grande desafio que traz a inteligência artificial é a gente saber como que a gente consegue prever minimamente, né, o que ela vai produzir e como a gente consegue reagir a isso. Porque as pessoas acham, erroneamente, principalmente na área de comunicação, que a inteligência artificial ela é espontânea. Ela não é espontânea. Ela cria a partir de dados existentes. Então, você vai lá numa ferramenta de inteligência artificial, no ChatGPT, você pede um texto, ela não vai criar do nada. Ela vai na internet, na web, ela pesca informações que são relativas àquilo lá, e a partir dali ela vai criar. Então, ela cria a partir de algo que já existe. Então, quando eu entendo isso, eu consigo mais ou menos me preparar, né, para existir num mundo em que talvez não serão seres humanos que vão estar ali falando da minha marca, do meu produto, do meu serviço, interagindo comigo, né? Mas eu acho muito cedo, por outro lado, também, para a gente ter ideias muito definitivas sobre isso. Acho que a gente ainda está tateando um pouquinho, né? Estamos esperando ver como é que se tem um limite, né? Eu me preocupo muito mais com adulteração de imagens. Isso para mim é uma questão mais urgente, né? Porque isso sim pode levar a enganos, pode levar a crimes mesmo, né? De informação, do que uma produção de conteúdo. Então, eu vejo muita gente falando que a produção de conteúdo, ok, vai só substituir, às vezes até com benefícios, alguém que ia fazer aquilo lá, né? Um texto, uma propaganda, né? Mas tem uma zona cinzenta aí de recriar, né, ou de criar realidades paralelas. Isso a gente ainda está. Isso pode ser muito danoso, né, para a reputação. Pesquisa que eu fiz para o livro, eu vi algumas pesquisas, tal, não vi cases ali ainda em que reputações de grandes corporações foram danificadas por reputação pela inteligência artificial, mas na Europa, por exemplo, existe uma grande mobilização para isso, né? Os governos dos principais países da Europa estão preocupados para discutir isso daí, porque você cria realidades paralelas que não são verdadeiras, né? Então, é uma coisa um pouco louca. Eu acho que a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho, 1 ano, 2 anos, para a gente entender como é que isso afeta. Mas, de novo, num mundo em que a gente não tem mais a gente não é mais dono da narrativa, né? Que a gente que é parte da narrativa. Eu acho que esse é mais um elemento que pode ajudar ou pode atrapalhar. Isso que a gente ainda tem que esperar para ver. Mas, de uma certa maneira, só reforça a ideia, e eu fico muito preocupado quando eu vejo empresas que ainda acham que dominam a narrativa, né? Não, vamos dizer isso várias vezes que as pessoas vão repetir, vão acreditar. Não é mais assim, né? Eu tenho que convencer as pessoas. Eu acho que a inteligência artificial, na onda das redes sociais, é mais um elemento. Inclusive, só para lembrar que o tema limites da inteligência artificial na comunicação estará presente no Congresso da Mega Brasil, que acontece nos dias 29 e 30 de agosto próximo. Nós estaremos falando também desse tema que, como bem lembrou o Daniel, é motivo de preocupação e de atenção praticamente no mundo todo. Daniel, para a gente encerrar, a indústria da comunicação está 100% preparada para cuidar da reputação dos seus clientes? E o que ainda falta aprender, se é que falta aprender alguma coisa,
E em que medida os clientes ou as empresas elas podem facilitar esse trabalho das agências nessa empreitada de resguardar, de cuidar da reputação dos seus clientes? Olha, Marco, eu te confesso assim, quando eu comecei a pesquisar para fazer o livro, eu achava que a gente dominava assim esse processo, né? Depois de ver os cases, para chegar nesses 10 cases, eu analisei mais de 250 cases no mundo inteiro. Para mim ficou claro assim, não existe, você nunca está preparado o suficiente. Então você fala, olha, poxa, o mercado de comunicação está totalmente preparado para lidar. Eu acho que 100%, acho que a gente está sempre aprendendo. Embora seja uma característica nativa do nosso setor, eu acho que a gente nunca pode dizer, você vê os cases lá, tem empresas que investem lá, Mercedes-Benz, um case que eu pus o caso do Dieselgate, que investem milhões em treinamento, em estrutura de reputação, de comunicação, e de onde você menos espera, a coisa acontece. Então, acredito que nós somos naturalmente os profissionais mais preparados, mas nunca vou acreditar que a gente está 100% preparado. E talvez a gente nunca esteja, né? E talvez seja bom a gente nunca estar. Porque eu digo no livro ali, é como você fazer gestão de comunicação, é como você tá com uma bandeja cheia de copos, né, de bebida, e alguém fala, olha, você vai atravessar esse salão, em algum lugar desse salão tem uma banana, mas eu não vou te falar, uma casca de banana, mas eu não vou falar onde é. Então, você vai lá, você vai atravessar, entendeu? Uma hora pode ser que você pise nessa casca, ou pode ser que não, pode ser que você atravesse e não aconteça nada, mas pode ser que você pise. Então, eu aprendi isso, aprendi que as empresas nunca estão, por maiores e mais bem-sucedidas, nunca estão totalmente preparadas, porque é muito complexo, o mundo ficou muito complexo, né? Mas é um jogo que você tem que correr atrás todo dia, olhar, monitorar, falar com as pessoas. Tem muito case aqui que mostra que, às vezes, uma reunião, um telefonema teria evitado uma crise, né? Então, ouvir mais a sociedade. A gente vive hoje uma sociedade que está muito cheia de barreiras, que as pessoas não como diz aqui, eu ouvi um negócio bacana outro dia na internet, né? As pessoas, elas não ouvem mais para entender, elas ouvem para rebater, né? Então, isso dificulta muito o processo de você... e reputação, Marco, a reputação de empresa, de pessoa, de profissionais, tudo é reputação, né? Então, quando você não tem diálogo, quando você não tem interesse de ouvir para entender, quando a gente está só ouvindo para rebater, você fica um pouco surdo para o que realmente importa para a reputação. E o preço é muito caro. Perder reputação, acho que essa é a maior mensagem aí do livro. Custa muito caro e às vezes você não consegue ela de volta. Então, de novo, acho que a gente tem que pensar nisso, refletir muito sobre isso tudo, porque o futuro da nossa área acho que está um pouco nisso também. Muito bem. E assim chegamos ao final de mais um Comunicação S.A. que nesta edição contou com a presença de Daniel Bruin, sócio-diretor da XCOM, ex-presidente da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e atual membro do Conselho Consultivo da mesma entidade. Aqui falamos sobre o seu livro Reputação Empresarial, Armadilhas e Desafios da Gestão da Imagem Corporativa, um lançamento da editora Matrix. Meu caro Daniel Bruin, muito obrigado pela oportunidade desta conversa. Marco, eu que agradeço, papo muito bacana e estou à disposição sempre que você precisar. Muito obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá!